Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Berhardt. Teremos uma aula hoje de osmose. Ozzy Osbourne? Não, osmose. Bom, a gente vai falar de osmose, fenômeno super interessante que vale a pena a gente destrinchar. Vamos lá. Bom, essa aula vale para o ensino médio, fundamental, superior e técnico também. Água, o assunto hoje é água. Então é o movimento da água entre meios com concentrações de solutos diferentes. Concentrações de solutos diferentes. Passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Através de uma membrana semipermeável. Através de uma membrana semipermeável. Membrana plasmática no caso. Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, falaremos então sobre a água, o movimento da água entre diferentes concentrações. No caso, do meio menos concentrado, chamado hipotônico, para o meio mais concentrado, chamado hipertônico. Veremos hoje como é importante o transporte de água dentro das células. Os seres vivos dependem então dessa condição. A passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluções. Então é o movimento da água entre os meios com concentrações de solutos diferentes, passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o meio menos concentrado, a água vai fluir através de uma membrana semipermeável. Membrana semipermeável. Vai passar por um meio que mais concentrado. Então aqui temos o meio hipotônico, certo, pessoal? Hipotônico. E aqui para o meio que hipertônico. A canetinha está meio difícil de escrever, mas tudo bem. Hipotônico para o meio hipertônico. Como podemos ver aqui, então a água ela vai passar do meio menos, que é o meio hipotônico, para o meio hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Muito bem, galera. Então a água não quer saber. O que ela faz? Uhul! Vai passar sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluções. Foi claro, meus queridos? Vamos continuar então a nossa análise. Olha lá. Observando então aqui seria a MP, famosa MP. Ministério Público? Não, membrana plasmática. Membrana plasmática. Bom, a gente tem o leque e o leak. Aqui é o líquido interno. E aqui é o lado externo da célula. Ok? Desculpe a letra, pessoal, que está difícil escrever aqui. Bom, vamos fingir que aqui fora tem menos potássio do que aqui dentro, que tem mais potássio. Então, quem é hipertônico? O meio hiper e aqui o meio hipo, o que? Tônico. Ok? O meio hiper vai atrair as moléculas de água, então a água vai migrar para o ambiente interno. Líquido interno celular, LIC, e líquido externo celular. Então, repito, líquido interno celular, LIC. É o leak-leck, leak-leck, leak-leak, leak-leck. O leque vai perder água para o leak. Porque o leak está o quê? Hipertônico. E o leque, que é o líquido externo à célula, está o quê? Hipotônico. Entenderam aí, pessoal? Então, essa variação do líquido leque, que é o líquido interno celular, e o líquido externo celular. Aí tem uma grande diferença. Foi claro, meus queridos? Estou sendo claro no dia de hoje? Maravilha! Se o líquido interno estivesse hipotônico, perderia líquido para o leque. A água migraria para um ambiente diferente. Então, quem vai regular isso é a concentração do quê? De solutos.
Beleza? Que pode ser um sal. Aqui eu estou dando o exemplo do potássio. K, potássio. Ok? Ok. Que maravilha, que maravilha. Continuando a nossa aula, aqui podemos ver, vou dar um zoom, dando um zoom, podemos ver aqui hemácias do sangue, tá? Hemácias do sangue, são os glóbulos vermelhos do sangue. Muito bem. Então temos aqui o meio hipertônico, o meio isotônico e hipotônico. É bom que a gente vai aprendendo inglês. O que a gente tem aqui? Eu tirei do Wikipedia, tá? Nós temos então hemácias que sofreram o quê? Elas diminuíram, olha lá, a quantidade de água, elas murcharam, plasmolizaram, e perdeu água, ó, tá vendo aqui, ó? Perdeu água. Aqui ocorreu perda de H2O. Aqui ocorre ganho de H2O. Beleza? Gachuchu. E aqui vai perder, vai ganhar tanta água que vai explodir. Então ela vai sofrer uma plasmólise, excesso de água. Então aqui a água está em excesso. H2O em excesso. O que aconteceu? Aqui o meio vai ser hipertônico, o leque. Aqui só vamos analisar o leque, ó. A gente chama de meio, leque. Ok? O líquido externo celular. Aqui vai ser isotônico, porque não há perda e nem ganho. Ó. A quantidade de água que saiu é a mesma que entrou, então isotônico, Gatorade. Hipotônico é quando ocorre o quê? O meio está perdendo água para as células. Então o H2O vai nessa direção. Aqui o H2O vai fugir das células. Ó. Foi claro, meus queridos? Maravilha! Bom, então condição do sangue, por isso que é perigoso comer muito sal. Existe também uma situação real em que podemos ver os meios do leque líquido. Bom, essas células estão num meio hipertônico, ou seja, mais concentrado do que o meio da célula, que está pouco concentrado. Certo? A célula está, então, pouco concentrada. Como que você sabe, professor? Que a célula está murcha, ó. Ela tá perdendo água. Ó. Vendo? Essa célula está dobradinha aqui, perdendo água. Então ela está perdendo água para o leque, que é o líquido externo celular, que está o quê? Hipertônico. Bom, aqui nem ganhou nem perdeu, está redondinha a célula, isotônico. E aqui está muito cheia, ó. Ela está cheia de água. Então o meio é hipotônico, então a água está indo nessa direção. Ela está enchendo as células. Aqui a água está saindo para o meio líquido externo. E aqui o líquido está ganhando do leque. Então aqui ó, o líquido tem maior concentração do que o leque. Certo? Então a concentração do leque vai ser menor do que o líquido. Então o líquido, que é o líquido interno, vai ganhar. A célula ganha a água do meio. Beleza? Acho que foi bem claro, né? Então, repetindo. Hipertônico está mais concentrado o meio externo e a água vai migrar para cá. Então, a célula está pouco concentrada e ela vai passar pela membrana plasmática e vai encher a célula. Vai perder, no caso, a célula para o meio externo. Então, essa célula vai murchando. Aqui, a quantidade de água que entrou e saiu é a mesma. Então, o líquido tem uma concentração igual ao do leque. Desculpe, a canetinha não está pegando direito, né? Mas tudo bem. Bom, então, de maneira geral, o que a gente vai lembrar é isso. A diferença do líquido e leque, concentração do líquido interno celular e a concentração do líquido externo celular. Em outras palavras, quem tem mais sal
é o hipertônico. Quem tem menos sal ou menos soluto é o hipotônico, sempre. Tá? Quem perde água, normalmente é o hipotônico. Beleza? A água não quer saber, ela vai para onde? O meio mais concentrado. Foi claro, meus queridos? Passando por uma membrana o quê? Semipermeável. Membrana semipermeável. Maravilha! Tudo bem? Então, ó, a água é interesseira. Ela vai para onde tem o quê? Maior concentração. Tá bom? Ela sai do meio menos, que é o hipotônico, e se dirige para o meio hipertônico, sempre. Certo? Bom, aqui está falando também do tamanho da célula, dizendo que é 20 micrômetros. Só para traduzir, micrômetro seria 10 a menos 6, 1 milionésimo de metro, tá? 20 milionésimos de metro. Micro, se lê aqui micro, tá? É mi. A palavra grega, a letra grega mi. Bom, a gente tem outras situações em que ocorre então a osmose. Vamos ver agora como a regra da osmose, que é o que? Passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Em outras palavras, passando por uma membrana o que? Semipermeável. Ok? Maravilha. A água então ela não quer saber, né, professor? Exatamente, ela vai passar, a água vai para o meio do meio menos, que é o meio hipotônico, para o meio hipertônico. Tá? Então, hipotônico menos concentrado. Hipotônico. A água então vai para o meio o que, galera? Hipertônico. Um meio que rico em solutos. E aqui a membrana, a água então vai passar direto e vai para onde tem mais concentração. Aqui o bacalhau, olha que beleza, bacalhau salgado. Se uma bactéria entrar aqui perto, se tiver várias bactériazinhas aqui, o que vai acontecer com essa bactéria, hein, pessoal? O que acontece com essa bactéria? Aqui, o bacalhau é rico em sais, ó. É rico em sal. Sim ou não? Então, o que é a bactéria? A bactéria está chegando aqui. O que vai acontecer? A bactéria é pobre em sal. Então, o bacalhau vai roubar água da bactéria. A bactéria vai o quê? Morrer. Ela morre. Então, bactérias e fungos morrem, tá? Morreu. Por quê? Porque perdem água para o bacalhau. Foi claro, meus queridos? Por isso a salga. A salga é feita desde a antiguidade, Egito, Roma, Grécia, para evitar a decomposição. Então o que acontece? Uma bactériazinha entra aqui, ó, a bactéria perde água e morre. Sua célula então vai quebrar e vai morrer. Vai ocorrer a lise bacteriana, quebra da célula bacteriana. E aqui, que beleza! Um bolinho de bacalhau com azeite de oliva. Então por que o sal na carne? Porque ele conserva a carne. Por quê? Mais concentrado de sais vai receber então a água do meio menos concentrado das bactérias, por exemplo. Concentração de sal nas bactérias é menor, então a água vai migrar para o bacalhau. Então o bacalhau vai receber a água dos micro-organismos que estarão à sua volta. Então, os micro-organismos vão perder água para o bacalhau. Entenderam, galera?
Fácil, né? Que maravilha! Entenderam agora? Quando não tinha geladeira, o que as pessoas faziam? Salgavam a carne, salgavam os alimentos ou deixavam eles bastante doces. Aí está um segredo. Os antigos faziam isso. Ou secavam a carne. Carne seca. Ah, professor. Agora entendi. A carne seca também, né? Exato. Ó, no caso da bananinha também. A bactéria vai tentar atacar o doce. Aqui seriam, então, bactérias. Tá? Mostrando, então, aqui bactérias. E essas bactérias perdem água e aí morrem. E elas morrem. Perdem água e morrem. E quem vai ganhar água? A bananinha. A bananinha, ela é rica em sacarose. No caso, sacarose é um açúcar. E o açúcar, então, vai ficar com grande quantidade de água, tá? Que vem da onde? No caso aqui, das bactérias. Causando a lise, a quebra das células das bactérias. Então, aqui a osmose, que é a passagem de água do meio menos concentrado, que no caso as bactérias, para o meio mais concentrado, que é o açúcar, da bananinha. Beleza? Que maravilha falar disso! Então vimos, de maneira muito especial, que existe então toda uma relação de troca de concentrações. Quanto mais concentrado é o meio, maior a aquisição de água do outro meio, que é menos concentrado. Então, osmose é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Do meio menos para o meio mais. Do meio menos para o meio mais. Do meio menos para o meio mais. Beleza? A água passa por uma membrana semipermeável. Aqui o exemplo agora. Por que devemos comer com moderação alimentos ricos em sal? Então temos que diminuir a ingestão de sal. No McDonald's, no Burger King, que é uma delícia, né? Recomendo que vocês vão. É bom se divertir, comer um pouquinho de tudo. Fast food faz mal, mas a gente tem que viver também, né, gente? E num fim de semana ou outro, ok. Também a gente não vive sem comer direito também. Além de tudo, é diversão, é entretenimento. O Burger King hoje é uma rede nacional, né? Então o McDonald's também, eles salgam muito a carne, né? E as batatas. Tanto é que a gente toma muito suco depois. Então, come ketchup, né? Então, só para vocês saberem, a batatinha, ela rouba a água da boca da gente. Quando a batatinha está chegando, olha lá, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a migração da água. Então, a gente vai perder água para a batata, causando, então, uma sede. Sede, grande sede. A gente fica com sede, tá? Isso é muito interessante. Então, outro problema grave, além da sede, a gente quer tomar mais líquido. Outro problema é aumento da pressão sanguínea, né? Quanto mais sal a gente ingere, mais sal vai para a corrente sanguínea, não é? Existem os tecidos em volta do sangue. Quanto mais concentrado tiver o sangue, em relação ao sangue, menos concentrado estará o órgão. Por consequência, o órgão vai perder água e vai causar um aumento do volume de sangue. Então, o aumento do sal no sangue causa um aumento do volume do sangue, porque ele ganha água dos órgãos. E aí ocorre o quê? Quando aumenta o volume, aumenta a pressão. Então, aumenta a força do coração para uma certa área. Ele vai ter que trabalhar mais e vai viver menos. Por isso que a pressão sanguínea é um veneno para o corpo. Então vai aumentar, vai ficar em torno de 9 até 15 milímetros, 150, de 90 a 150 milímetros de mercúrio. O normal, a pressão normal é 80 por 120, que a gente fala 8, 12 por 8, né? A gente comenta 12 por 8. Tem gente que chega a 20, 200 milímetros de mercúrio, que é 20 por 15, por exemplo, mais de 20 até, aí é a famosa
hipertensão, pressão alta. Hipertensão. Tem gente que tem problema também no agente angiotensina, que é feita no rim, que também vai ajudar no equilíbrio da pressão osmótica dentro do sangue, tá? E esse equilíbrio, então, com mais água no sangue, pode ocorrer pressão arterial. Então, o sal, ele retém água, como a gente fala, por isso que a gente fica inchado. Então, comam aí os fast foods, mas evitem o sal. A gente não vive também sem comer uma besteirinha. Eu adoro comer no Burger King, McDonald's e tudo. Eu gosto de ketchup e tal, muito refrigerante, adoro, mas nada disso faz bem para a saúde. O certo é a gente ter hábitos saudáveis. Comer um salmãozinho, peixe, um arroz com feijão, um franguinho grelhado, cereais, tá? Correr, fazer exercício, comer frutas, beber água regularmente, fazer bastante exercício, né? E nos cuidarmos, termos cuidado com a saúde, né? E aqui, para a gente finalizar, mais um exemplo aqui de célula vegetal. Um exemplo de célula vegetal, a gente viu célula animal, agora célula vegetal. A célula vegetal ela tem parede celular, que a gente chama de PC. Parede celular. A parede celular, ela é rica em celulose, muito rígida e fixa, então não estoura. É uma célula que não estoura se perder água. Aqui, ó, o meio está hipertônico. O que acontece com a célula? Perde água para o meio. E aí ela vai sofrer uma plasmólise. Plasmólise está ligada, então, ao deslocamento da membrana plasmática da parede celular. A MP, que é a membrana plasmática, se desloca da parede celular, formando então uma estrela, uma célula em forma de estrela, perdendo água. Está perdendo água e ela murcha. No meio isotônico, o tanto de água que entra, o tanto de água que sai, até certo ponto, a célula ela também pode ficar flácida, mas não totalmente cheia. E aqui, no meio hipotônico, a água vai encher a célula vai inchar, vai até dobrar a parede celular, vai ficar túrgida, cheia. Aqui ela está ainda molinha, íntegra, né? Tá? Então tá aí, vimos então a relação do sal com a água e evite a ingestão, a grande ingestão de sal. O sal realmente é um veneno para o corpo, como a gente costuma dizer, é um veneno para o corpo, tá bom? Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma geral aqui na aula. Vimos então osmose, passagem de água do meio menos hipotônico para o meio hipertônico. A célula, então, quando ela perde água, ela está no meio hipertônico. Quando ela está com a célula íntegra, flácida, isotônico. Quando ela está com a célula túrgida, excesso de água, ela está no meio hipotônico. Então, o meio externo. Pode ser hipertônico se a célula perder água, isotônico se a célula estiver íntegra, e se ela estiver cheia, túrgida, o meio externo será hipotônico. Vimos então os exemplos do bacalhau, das células vegetais, a ingestão de sal em excesso faz mal. O bacalhau é a salga e alimentos adocicados, caramelizados e tudo também, eles se conservam com mais tempo. O bacalhau se conserva por anos até. Os doces também, meses, anos até. A carne seca também é um meio de você aumentar o sal das células. E hábitos saudáveis, buscar alimentos saudáveis e exercícios físicos. Inclusive estou precisando fazer mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.